Saúde a todos, meu nome é Paulo Fernando Soares Pereira, eu sou autor do livro Os Quilombos e a Nação, Inclusão Constitucional, Políticas Públicas e Antirracismo Patrimonial. Eu sou mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, eu fiz um período também de estágio de pesquisa, não fui sanduíche, na Universidade Nacional da Colômbia. E, além disso, sou procurador federal, atuando em demandas relacionadas a povos indígenas, quilombolas e patrimônio cultural brasileiro. Esse livro ele é decorrente da minha tese em doutorado em Direito na Universidade de Brasília e trata da questão quilombola sobre um olhar, eu diria, diferenciado. Geralmente, quando nós tratamos da questão quilombola no Brasil, a gente trata muito sobre o ponto de vista da territorialidade ou sob o ponto de vista dos conflitos fundiários. Eu faço essa abordagem também no livro, mas o enfoque principal é tratar da questão patrimonial e a relação disso com as políticas públicas. Como que políticas públicas direcionadas para sujeitos subalternizados, os quilombolas, no caso, não são efetivadas. E aí a gente tem uma série de fenômenos que se interseccionam para entender como é que essa política pública ela não ocorre, não tem alcance. Que a Constituição Federal ela trata dos quilombos em dois momentos. No artigo 216, parágrafo 5º da Constituição, quando trata dos quilombos, do tombamento, e diz: ficam tombados todos os documentos, sítios remanescentes dos antigos quilombos. E no artigo 68 da DCT, quando trata da questão do reconhecimento dos territórios. E há um grande problema de discussão teórica das ciências sociais, porque se diz o seguinte, que o que está previsto no artigo 216, parágrafo 5º, seria o quilombo histórico, enquanto no artigo 68 seria o quilombo contemporâneo. E aí tivemos uma grande briga entre as ciências sociais, uma disputa de campo, efetivamente, que ocorreu entre a história e a antropologia, que eu diria que a antropologia, as discussões antropológicas acabaram se sobressaindo e as discussões relacionadas à história dos quilombos foram, de certa forma, preteridos, porque havia um perigo em se trabalhar a categoria quilombo histórico. E aí nós vamos ter alguns cientistas sociais que dirão: esse quilombo histórico é um quilombo engessado, é uma categoria engessada que comprometedora das discussões a respeito dos quilombos contemporâneos. E isso me causou um grande incômodo, porque isso me parece que é um binarismo. Você tem ou é uma coisa ou é outra, uma se sobrepõe à outra. Só que a visão constitucional que eu tento passar é de que isso não se trata de um binarismo, se trata de uma dualidade. Ou seja, um complementa o outro. Quando a Constituição estabelece o tombamento dos sítios com reminiscências históricas dos antigos quilombos, ela está trazendo, do ponto de vista, inclusive das ciências sociais, que é uma categoria, a necessidade de se reconhecer a insurgência desse sujeito, do ponto de vista da narrativa da nação. Ora, isso, do ponto de vista do patrimônio, é extremamente pertinente, porque quando se patrimonializa algo, você não patrimonializa tudo. Você reconhece determinados elementos. Isso é algo muito natural nas discussões sobre o patrimônio. Isso, de maneira alguma, quer dizer que os quilombos que eventualmente não tenham essa patrimonialidade reconhecida, que você vai menosprezar a contemporaneidade desses sujeitos, lá no artigo 68 da DCT. Mesmo assim, continua uma pergunta, porque a Constituição diz, ficam tombados todos os quilombos, todos os sítios com reminiscências dos antigos quilombos. Ora, como eu acabei de falar, as discussões sobre patrimônio dizem que no patrimônio você reconhece determinados elementos, aqueles que têm mais distinção patrimonial. E a Constituição vem e faz um tombamento abrangente. Então, na discussão do livro, eu tento destrinchar essa questão. E, para se fazer isso, há necessidade de uma política patrimonial específica para os quilombos, que reconheça a necessidade de se fazer um tombamento
ou seja, de se mudar, de se categorizar, de se nomear uma nova categoria patrimonial que se adeque ao que a Constituição prevê para os quilombos. Ou seja, eu levo essa discussão, não apresento um modelo pronto, porque eu entendo que isso não competiria a mim enquanto cientista social, mas aos sujeitos interessados, a partir de um processo de participação em que as comunidades quilombolas, juntamente com o Estado, dirão o que elas querem como patrimônio quilombola, o que elas querem em termos de reconhecimento daquilo que está previsto no artigo 216, parágrafo da Constituição Federal. Ou seja, é uma norma que ela precisa ser emoldurada, ela precisa ser construída, definida, não é algo que está pronto. E a discussão que o livro tenta levar adiante é por que isso não ocorre. Aí eu parto para uma discussão jurídica e filosófica a respeito da efetividade dos direitos. Como é que os direitos se efetivam? Para pensar essa problemática, eu tive que, de certa forma, tentar formular uma teoria que correspondesse à efetividade dos direitos, do ponto de vista jurídico. Então, o livro ele é formado a partir de 4 capítulos, que é a negação, a luta, o reconhecimento e a inclusão. Na sistemática de efetividade dos direitos, eu percebo que os direitos, principalmente de sujeitos subalternizados, dentro de sociedades hegemônicas, eles passam por um processo de negação. Ora, a humanidade dos sujeitos negros foi negada durante muito tempo. E isso começa com a modernidade. Então, esse é o capítulo que trata sobre a negação. Como é que foi construída a negação desse sujeito, tanto da população negra quanto dos povos indígenas? Há uma construção filosófica para justificar essa negação. Por sua vez, essa construção filosófica gerou um arcabouço jurídico que tutelava essa negação de direitos, principalmente os direitos à liberdade e os direitos à igualdade. E os quilombos se inserem dentro dessa lógica, que os quilombos eles correspondem a uma resposta a essa negação dos direitos desses sujeitos. Então, os quilombos estão dentro da lógica da modernidade, porque eles são uma resposta a um sistema que negava direitos básicos a esse sujeito. Então, dentro dessa lógica, primeiro a negação, após a negação, vem a luta dos sujeitos subalternizados pelos seus direitos. O que fez a população negra para confrontar essa negação? Lutou. E uma das formas de lutas foi o quilombo. Ou melhor, os quilombos, que os quilombos são múltiplos, diversos. Isso é outra coisa que eu tento desmitificar no livro, que é essa ideia de um quilombo idealizado ou caricato, como às vezes a gente vê nos filmes, na televisão ou na própria literatura, que é algo também muito perigoso. E isso eu afirmo que não foi a história que fez essa construção, porque se tenta colocar em cima da história a conta dessa estereotipação dos quilombos. E a historiografia que efetivamente trata dos quilombos é bastante séria, é bastante pontual em deixar evidente que os quilombos eram extremamente diversos. Um quilombo da Amazônia podia ser totalmente diferente do quilombo do Rio Grande do Sul. No processo de luta dos sujeitos subalternizados, ele, em regra, vai fazer com que surja um outro momento, que é o momento de reconhecimento desses direitos. E qual foi o momento de reconhecimento desses direitos? Além da própria abolição, que decorre também da insurgência dos quilombos, porque o sistema já não se sustentava em decorrência da multiplicação dos quilombos no sistema do Brasil, isso contribuiu para a própria derrocada da escravização. Só que, dentro dessa lógica de efetividade dos direitos, nem sempre o mero reconhecimento vai implicar que os direitos serão garantidos, usufruídos. Porque dentro das teorias jurídicas que a gente estuda hoje, há o que se denomina de constitucionalismo simbólico, direito constitucional simbólico, que o que seria? É quando as próprias classes hegemônicas utilizam o direito para dizer, sujeitos subalternizados, vocês têm seus direitos reconhecidos. Então, vocês não precisam mais lutar. Acabou o processo de negação. Ora, isso é um álibi simbólico das classes hegemônicas para desmobilizar os sujeitos subalternizados. Ou seja,
Você coloca nos textos constitucionais que determinados direitos foram garantidos e você desmobiliza esses sujeitos. Um exemplo, a Constituição veda o racismo. E aí, durante esse dispositivo, durante muito tempo, ele reforçou o próprio mito da democracia racial. Porque o que ocorria? Se dizia o seguinte: não, nós somos um país em que prevalece a democracia racial e que nós repudiamos todas as formas de racismo. Está no texto constitucional. Então, não há racismo no Brasil. O direito brasileiro não admite o racismo. Ora, isso é um álibi simbólico, porque a gente sabe que a realidade fática é uma realidade de exclusão e de extremo racismo, em que nós estamos, é uma sociedade estruturada sob a égide do racismo. Então, a partir dessa constatação, negação, luta, reconhecimento, o que eu diria? Para a efetividade dos direitos, a gente precisa alcançar um outro estado, que é a inclusão, que seria o 4º capítulo do título. Quer dizer o seguinte: nós não queremos o mero reconhecimento. A gente não quer só o reconhecimento dos quilombos no texto constitucional. Isso já nos garante a igualdade formal, a igualdade jurídica em termos de reconhecimento. A gente quer a efetividade desses direitos. E como é que se efetiva qualquer direito? A resposta hoje é muito simples, é através de políticas públicas. E se eu não tenho política pública para aquele direito que está previsto no texto constitucional ou em uma lei, esse direito ele vai morrer de inanição, em linguagem jurídica. Ele não vai se efetivar. Então, para isso, a gente tem que entender que o processo de negação dos direitos de sujeitos subalternizados, ele é constante. Daí, por sua vez, o processo de luta por o reconhecimento e para a afirmação e permanência desse direito nos dispositivos constitucionais também deve ser constante. Por quê? Vejam, no momento político que a gente está hoje, uma das grandes discussões dos grupos conservadores é dizer o seguinte: retirar, inclusive, a formalidade, o reconhecimento de determinados direitos dos textos constitucionais e dos textos infraconstitucionais. Vejam os projetos que existem para se retirar, para se extinguir a lei de cotas. É um exemplo. Então, dentro do processo de construção de políticas públicas, a ciência política trata de algo bem interessante, que é a não decisão, que é quando você tem direitos que estão reconhecidos no texto constitucional, mas que não se tem um processo de tomada de decisão para aquela política pública. E é o que ocorre com o tombamento quilombola. Ou seja, desde a Constituição de 1988, a gente tem um reconhecimento que diz que há necessidade de se formular uma política pública para os quilombos. Eu entendo que é uma política pública específica para os quilombos. E quem vai dizer, quem vai dar corpo a essa política pública, evidentemente, é a população quilombola, que deve ser ouvida para formular essa política pública, para dizer qual vai ser a moldura do tombamento quilombola, o que a gente quer, o que a gente entende como tombamento quilombola. Mas o processo de não decisão que ocorre em relação ao tombamento quilombola faz com que até hoje, após 30 anos de Constituição, não tenha havido uma política pública direcionada para os quilombos. E eu finalizo dizendo o seguinte, que essa política pública ela tem um caráter eminentemente antirracista. É uma patrimonialidade antirracista, porque ela reconhece a insurgência dos quilombos, assim como ela reconhece que dentro da sociedade brasileira há um conflito, e é um conflito que precisa ser mediado, que precisa ser solucionado, porque o racismo está inserido dentro dessa estrutura. E o não reconhecimento, a não efetivação dessa política pública é uma prova do racismo institucional que permeia a política patrimonial brasileira, em função desse processo de não decisão. E eu finalizo, agradeço a todos, todas e todos. Quem quiser comprar o livro está no site da editora Lumenhures e também está no Amazon. Eu agradeço a participação e muito obrigado. Olá, meu nome é Cassiane de Freitas Paixão, sou organizadora e autora do livro Nossos Pretos Velhos, Famílias Negras do Extremo Sul do Rio Grande do Sul. Esse livro teve como objetivo principalmente pensar a trajetória de famílias negras de diversas cidades do Extremo Sul do Rio Grande do Sul e que tiveram, na sua maioria, a primeira mulher negra a ter ingressado numa universidade pública. É um livro que junta
faz uma coleção de memórias a partir de fotos, a partir de relatos de 5 famílias negras no extremo sul do Rio Grande do Sul. Jaguarão, Arroio Grande, Rio Grande, Pelotas, e que principalmente vai trazer a trajetória dessas famílias contadas pelas tias, pelas avós, pelos avós, pelos irmãos mais velhos, por aqueles e por aquelas que nos antecederam a essa trajetória, antecederam a nossa caminhada enquanto parte do processo de uma educação pública, democrática e para todos e para todos. Esse livro, para além de ser um projeto que faz parte da coleção do mestrado em Direito e Justiça Social da FURG, ele também é um projeto particular de cada uma dessas famílias que reúne nesse escrito as suas escritas, as suas vivências e as suas memórias. Meu nome é Gabriele Costa Pereira, eu sou formada em Letras Português e Francês e atualmente eu sou graduanda do curso de Letras Português e Espanhol e também eu sou mestranda do PPG-EDU, do mestrado da Educação na FURG também, e eu fui muito feliz em participar deste projeto, né, que acompanhei desde o início, junto com a professora Cassiane, e desde o nosso princípio, né, que foi a ideia e depois juntar as meninas e nós juntas coletarmos as fotos e conversas com os nossos familiares foi muito importante. O capítulo que eu escrevo é Ancestralidade, minha história de vida, que eu trago a minha história contando, né, desde o início até o momento que eu sou a primeira da minha família paterna a ingressar na universidade pública, e também conto a contribuição dos meus familiares aqui na cidade, a questão dos meus avós, né, e a questão da minha família Cardoso na Sociedade Recreativa de Esparciolha, que era um salão de festas da família na comunidade do Povo Novo. E também trago a questão dos meus familiares na participação, o casamento dos meus pais no salão Braço é Braço, que também é um dos territórios negros da nossa cidade, junto ao Oriente. O meu avô Pascácio tocava no Cacheral. Então, assim, eu trago um pouquinho, né, dessa minha história. Eu gostaria muito que vocês gostassem, né, e que é muito importante. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Juliana, eu sou estudante do programa de pós-graduação em antropologia. Eu vou falar então um pouco do capítulo que eu escrevi para o livro Nossos Pretos Velhos, Famílias Negras no Extremo Sul do Rio Grande do Sul. Esse livro, então, eu fiz esse capítulo em convite pela professora Cassiane Paixão, da FURG. E para mim foi uma grande honra, um grande prazer escrever esse livro, tendo em vista que me fez viajar bastante nos álbuns de família e rever também personagens que eu não via há muitos anos, conhecer parentes que eu não tinha conhecimento naquele momento, e foi uma grande aventura me descobrir enquanto pertencente àquela minha família. Então, a minha família negra é uma família interétnica, né? Minha avó é branca e meu avô negro, meu pai negro e minha mãe branca. É da cidade de Jaguarão, interior do Rio Grande do Sul, faz fronteira do Brasil com o Uruguai. E eu comecei, então, a partir do álbum que a minha avó herda, então, da família. E nesse álbum, então, pude já identificar alguns parentes. Depois também visitei o álbum de um outro tio falecido e pude então ter uma dimensão maior do que eram esses parentes, quem eram esses parentes e parentas, e para minha surpresa encontrei coisas impressionantes, até então a construção do átomo do parentesco que fiz de minha família a partir dos estudos de Lévi-Strauss. Eu vou ler então um trecho final do texto que eu escrevi para finalizar e ter uma dimensão do que foi para mim essa descoberta. Encontrar os meus foi encontrar a mim mesma dentro de todo o sistema que tenta nos apartar daquilo que realmente somos, das nossas linhagens negras, dos nossos troncos velhos, daqueles que deram sentido e vivenciaram o racismo estrutural presente neste país.
Não tenho dúvidas da pertença, pois a partir desse trabalho, dessa pequena incursão nos baús de Pandora ou da Maria, descobri, enfim, minhas raízes e assim pude me descobrir. Muito obrigada a todos e a todas, desejo um bom evento e que faça uma boa leitura do nosso livro. Um abraço. Olá a todos e todas, eu sou Simone Fernandes, eu sou mestranda no curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Foi com muito carinho que eu recebi o convite da professora Cassiane Paixão para fazer parte desse trabalho, nessa escrita desse livro, trazendo um pouco da trajetória da minha família. Esse livro foi escrito com outras parcerias de outras mulheres negras, contando um pouco dessas nossas famílias, né? E foi um trabalho muito bonito porque foi compartilhado com a minha tia-avó, Inês Soares, de 80 anos, e com a minha mãe, e foi ela que selecionou essas fotos e contou um pouco da trajetória da vida dos meus familiares, familiares que às vezes eu não conhecia, às vezes só por nome. A minha família tem uma trajetória de mulheres trabalhadoras domésticas e esses relatos estavam muito evidenciados nessas fotos, recordações da minha mãe e dela. Foi um compartilhamento de gerações, então foi muito bom. Na apresentação desse livro na FURG, a minha tia Inês já não estava mais aqui com a gente, mas com certeza, não só ela, como os meus ancestrais estavam lá, participando, olhando e vendo essa escrita. Um pouco da história da nossa família, trazendo uma oralidade negra, uma oralidade de pertencimento, de saberes, de reza, uma oralidade como as raízes de uma figueira, intensas e profundas. Eu desejo a todos um bom evento e que vocês possam ler esse livro com muito carinho, porque ele é mais do que trajetória, é mais do que palavras, é vida, vidas vivas. Eu desejo tudo de bom. Eu me chamo Eliane, do curso de Geografia, e participar da escrita do livro foi muito diferente, porque eu nunca tinha feito isso, nunca pensei em participar, mas poder conhecer as nossas histórias e a fundo mesmo, conhecer a história de outras pessoas que em algum momento elas se interligam. Fotos, olha, tem fotos que eu nunca imaginei digitalizar. A gente contou com o pessoal, com várias ajudas, com muitas ajudas, assim, mas é um projeto totalmente ambicioso que deu super certo. Meu nome é Elisângela Fontinel, eu sou arquivista do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande FURG, e o meu papel dentro desse trabalho, que foi lindo e empoderador, por ser mulher e por ser arquivista, foi justamente de ajudar na captura, ou seja, na digitalização de mais de 300 fotografias de pessoas e de famílias negras da região sul do estado do Rio Grande do Sul. Importa dizer que a digitalização, embora ela seja um processo técnico, ela auxilia sobremaneira no processo de difusão da informação. E é justamente isso que esse trabalho, que esse livro se propõe. Propõe unir história oral mais acervos fotográficos, registros fotográficos dos arquivos pessoais das pessoas para contar e eternizar histórias. Acredito que, enquanto arquivista, o meu papel seja justamente esse, de poder contribuir para que essas histórias de mulheres guerreiras e de mulheres guerreiras negras fossem traduzidas e fossem contadas tão lindamente nesse livro. Minha gratidão por essa participação, minha gratidão por contribuir para que essas memórias e essas histórias permaneçam vivas e que tenham sido realmente respeitadas enquanto legados às futuras gerações. Gratidão e meu muito obrigada por fazer parte desse projeto lindo e emocionante. Olá, meu nome é Karine Fortes, eu sou estudante do curso de Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande, faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas NEAB da FURG, e contribuir para a escrita, do nosso trabalho intitulado Nossos Pretos Velhos, Famílias Negras do extremo sul do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dizer inicialmente que é um grande prazer participar dessa escrita e é um grande prazer também participar desse evento tão importante para a comunidade negra,
e para as nossas potencialidades enquanto intelectualidades. Eu gostaria de ler um trechinho e destacar que ao escrevermos sobre as histórias de famílias pretas, rememoramos e imprimimos no papel aquilo que habita no âmbito da oralidade, muitas vezes desconsiderada no meio acadêmico, mas de extrema importância para aqueles que sabem o que é desfrutar das rodas de conversa próximo aos mais velhos. Eu acredito que isso solidifica e representa bastante o que essa escrita possibilita para nós, né, enquanto sujeitos e sujeitas negros e negras, que estão constantemente tentando resgatar, fazer esse resgate, essa rememoração e essa continuação dessa história e dessa narrativa enquanto sujeitos, né? E eu fico muito feliz por ter participado, imensa a minha gratidão e admiração pela professora Cassiane, porque eu acredito que é a partir desses momentos que nos solidificamos enquanto grupo, enquanto povo, enquanto acadêmicos, enquanto produtores e promotores de nossas próprias histórias, né? É a partir dessas oportunidades que esse imaginário social é criado, principalmente pensando nesse imaginário para as nossas famílias, né? Nesse registro tão importante para a nossa história e para a nossa subjetividade, principalmente. Então, eu agradeço por ter participado, agradeço por ter essa oportunidade de compartilhar com vocês também. Espero que desfrutem tanto quanto nós dessa escrita. Fico feliz e é uma forma de honrar a luta dos meus ancestrais e dos nossos ancestrais, né, dos nossos pretos velhos, que são tão importantes nessa busca por nós mesmos e por novas possibilidades para nós. Então eu agradeço bastante e espero que desfrutem tanto quanto nós. Obrigada. Oi, meu nome é Charlene, eu sou quilombola, sou preta, sou mãe, sou mulher. Sou bisneta de Celina Amaral, filha da Vera, mãe da Ana Luísa. Eu escrevi um dos capítulos do livro, né, Nossos Pretos Velhos, Famílias Negras do Rio Grande do Sul, né, do extremo sul do Rio Grande do Sul. E o nome do meu capítulo é Se Não Sabes Para Onde Vais, Olha de Onde Vens, que é um provérbio africano. E também, né, eu dei como subtítulo Trajetória de uma Bandeira Macanuda, porque o meu sobrenome é Bandeira e eu sou uma quilombola macanuda, né, pertenço a essa comunidade, que é a única comunidade quilombola certificada da cidade de Rio Grande. Foi de extrema importância para mim participar da escrita desse livro, porque eu pude dar ouvidos primeiro à minha comunidade, né, e à minha família, e depois voz a elas. É a primeira vez que alguém da comunidade escreve sobre nós mesmos, né? A gente já tem algumas coisas publicadas, mas foram pessoas de fora que publicaram. E também pude dar voz, né, um pouco à história da família do meu pai. Nós, enquanto pessoas pretas, né, temos sempre esse laço com a família cortado pelos moldes da colonização. Muitos de nós não conseguimos saber nem quem são nossos avós. Então, a extrema importância, né, de posicionar, de dizer quem somos netos de quem e para que viemos. Esse livro ele foi escrito todo por mulheres negras e isso é um marco bem importante, né? Somos nós, mulheres negras, que sempre fomos excluídos da produção de ciência, produzindo saberes e produzindo, né, a partir das nossas próprias narrativas. Esse livro, né, ele também na organização teve a participação da minha irmã, então ele é de extrema importância para nossa família. Porque além da gente contar um pouco da nossa história, teve a participação da minha irmã nessa elaboração. Esse livro, ele marca, acho que não só as nossas histórias e as histórias das nossas famílias, mas marca a história do Rio Grande do Sul, né? Que é um estado que sempre apaga nossas trajetórias, apaga nossas vitórias, e esse livro, um pouco das nossas histórias está eternizado nesse livro.